O ano é 1162. No coração gelado da Mongólia, nasce um menino destinado a mudar o mundo. Aos 9 anos, ele perdeu tudo. O pai, envenenado. O clã o abandonou. A fome e o frio foram seus únicos mestres. Mas nas cinzas da dor, nasceu o lobo. Temujin aprendeu que a lealdade vale mais que o sangue. E que a astúcia vence onde a força falha. De escravo a guerreiro. De fugitivo a estrategista. De homem a mito. Este é o nascimento de Gengis Khan, o conquistador que fez do céu azul o seu trono e da terra, seu império. O vento cortante da vasta estepe mongol soprava sem piedade sobre as colinas geladas e os rios congelados, enquanto o pequeno Temujin caminhava ao lado de sua mãe, Hoelun. Seu pai, Yezugei, chefe de uma pequena tribo, havia sido assassinado em uma emboscada rival quando Temujin ainda era uma criança. A perda do pai mergulhou o clã em caos. Aliados abandonaram o clã enfraquecido, e inimigos vislumbraram oportunidade para atacar. O frio e a fome tornaram-se companheiros constantes. Cada refeição escassa era celebrada como vitória, e cada noite, sob o céu aberto, representava um teste de resistência. Desde cedo, Temujin aprendeu que a vida na estepe era implacável e que confiança era um luxo que poucos podiam se permitir. Sua mãe, Hoelun, possuía força e coragem excepcionais. Viúva e ainda jovem, carregava o fardo de proteger a tribo e os filhos, transmitindo conhecimento sobre sobrevivência, tradições e alianças tribais. Ela ensinava Temujin a caçar, a reconhecer plantas e animais, a conduzir animais e a observar o terreno da estepe como um guerreiro experiente. Cada lição era dada com disciplina e firmeza, pois Hoelun sabia que a vida na Mongólia exigia preparação e determinação desde a infância. As histórias que contava sobre ancestrais e guerreiros lendários acendiam uma chama de ambição e coragem no menino, que absorvia cada palavra, cada aviso sobre traições e alianças frágeis. Mesmo criança, Temujin demonstrava inteligência e percepção extraordinárias. Observava as relações entre tribos, interpretava gestos e sinais de hostilidade ou amizade, e entendia que liderança exigia mais do que força, exigia astúcia, paciência e visão. Enquanto outros meninos se distraíam com brincadeiras, Temujin estudava o comportamento dos adultos, analisava conflitos e aprendia a reconhecer oportunidades e perigos. Cada adversidade era uma lição, cada derrota, um passo em direção à força e à estratégia que moldariam seu futuro como líder. A adolescência trouxe desafios ainda maiores. O jovem enfrentava agora a hostilidade de vizinhos e a instabilidade das tribos fragmentadas. Pequenos grupos de guerreiros começaram a se unir a ele, atraídos não por riqueza ou posição, mas pelo respeito que despertava com sua coragem e inteligência. Cada escaramuça superada, cada emboscada frustrada, moldava seu caráter, aprimorava sua habilidade em combate e aguçava seu senso estratégico. Ele aprendia a movimentar pequenas unidades, a usar o terreno a seu favor e a explorar fraquezas inimigas, antecipando movimentos adversários com astúcia e precisão. O cotidiano de Temujin era marcado por sobrevivência, treinamento e observação. Aprendia a cavalgar longas distâncias, a caçar com arco e flecha, a montar armadilhas e a negociar com comerciantes e clãs vizinhos. Cada atividade reforçava disciplina, resistência e inteligência. Ele compreendia que liderança não se baseava apenas na força física, mas na capacidade de compreender o mundo ao redor, de prever movimentos e de inspirar lealdade. A vida na estepe moldava não apenas o corpo, mas a mente. Entre os clãs vizinhos, rumores sobre o jovem Temujin começaram a se espalhar. Histórias sobre sua coragem, inteligência e capacidade de liderança precoce misturavam-se a lendas sobre sua linhagem. Mas fama e boatos não bastavam. Temujin precisava de conquistas reais. Cada passo, cada decisão era calculado com precisão. A liderança exigia demonstrações tangíveis de força, justiça e visão estratégica. Ele sabia que aliados e inimigos observavam cada ação, testando limites e avaliando caráter. Confrontos internos na própria tribo foram frequentes. Alguns membros duvidavam de sua autoridade, zombando da juventude de Temujin e questionando suas decisões. Ele enfrentou traições, conspirações silenciosas e humilhações, aprendendo a equilibrar paciência, força e justiça. Descobriu que um líder verdadeiro conquistava respeito, não apenas pelo medo, mas pela habilidade de decidir com justiça, mesmo em momentos de crise. Essa filosofia seria a base de sua liderança ao longo da vida. As primeiras alianças com outros clãs exigiam diplomacia e inteligência. Temujin entendia que lealdade não se comprava, conquistava-se.
Demonstrava coragem, visão e capacidade de proteger aliados. Cada acordo firmado, cada pacto respeitado, aumentava sua reputação e consolidava sua rede de aliados. Ele compreendia também que traições eram inevitáveis, e a vigilância constante era tão essencial quanto a força em batalha. A prudência tornava-se uma arma silenciosa e poderosa. O jovem também refletia sobre sua própria ambição e o destino que se desenhava diante dele. Sabia que unificar as tribos não seria apenas uma questão de vitória militar, mas de visão política, justiça e disciplina. Sonhava com uma Mongólia unida, em que clãs dispersos se tornassem um só povo sob um líder justo e forte. Essa visão brotava de suas experiências, da perda precoce do pai, da fome, do frio e da hostilidade constante. Cada desafio, cada dificuldade transformava-se em determinação e aprendizado. Mesmo jovem, Temujin começou a testar táticas militares e a organizar pequenos grupos de guerreiros leais. Cada treinamento, cada emboscada, cada escaramuça reforçava disciplina, lealdade e respeito. Guerreiros mais velhos começaram a confiar nele, percebendo que sua liderança combinava coragem, inteligência e visão estratégica. Ele não era apenas um sobrevivente. Era um líder em formação, alguém capaz de transformar a adversidade em força e construir um futuro para seu povo. O inverno rigoroso e a escassez de recursos também foram provas de resistência. Temujin aprendeu a caçar e armazenar alimentos, a conduzir rebanhos e a proteger sua tribo das intempéries. Cada desafio natural reforçava sua capacidade de liderança e o preparava para responsabilidades maiores. Ele compreendia que a sobrevivência dependia tanto de astúcia quanto de coragem, e que cada decisão podia significar vida ou morte para aqueles sob seu comando. Ao atingir a juventude plena, Temujin havia se tornado mais do que um sobrevivente. Era um jovem líder em ascensão, respeitado por aliados e temido por inimigos. Sua coragem, inteligência e visão começaram a moldar o destino das tribos ao redor. Cada vitória, cada traição superada, cada lição aprendida consolidava sua jornada rumo à grandeza. O menino que vagou faminto pelas colinas geladas agora se preparava para transformar a Mongólia e, eventualmente, o mundo. E assim, da infância marcada pela perda, fome e frio, da adolescência cheia de traições e pequenas batalhas, nasceu o homem que começava a trilhar o caminho para a grandeza. Cada decisão, cada ato de coragem, cada aprendizado na dureza da estepe moldava o líder que unificaria tribos, derrotaria inimigos e mudaria para sempre a história da Mongólia, Genghis Khan. A lenda que surgia não era fruto de contos, mas da realidade moldada pelo sofrimento, coragem e visão de um menino destinado à eternidade. A adolescência de Temujin trouxe desafios que testariam não apenas sua força física, mas também sua inteligência, paciência e capacidade de liderança. A morte do pai e a fragilidade de sua tribo haviam marcado seu espírito, e agora cada passo, cada decisão, tornava-se crucial para sua sobrevivência e ascensão. Os clãs vizinhos olhavam para ele com cautela, alguns com desconfiança, outros com curiosidade. Ele sabia que a liderança não se conquistava apenas pelo sangue ou pelo nome de sua família, mas pela coragem, pelo discernimento e pela capacidade de inspirar lealdade verdadeira. O jovem começou a reunir pequenos grupos de guerreiros, inicialmente apenas amigos próximos e familiares, homens que haviam testemunhado sua inteligência e bravura. Com eles, ele treinava incansavelmente. Aprendiam a montar rapidamente, a caçar com precisão, a disparar flechas enquanto galopavam e a organizar emboscadas simples. Cada exercício tinha um propósito: não apenas ensinar combate, mas também criar confiança, disciplina e coesão entre os homens. Ele compreendia que um líder não podia se apoiar apenas na força individual. Era necessário formar uma rede de guerreiros confiáveis e leais. Ao mesmo tempo, Temujin começava a compreender as sutilezas da diplomacia tribal. Aprendeu que alianças eram frágeis e que promessas podiam ser quebradas se não fossem sustentadas por respeito e demonstração de força. Negociava com outros líderes jovens, trocava presentes e pactos, testava lealdades e estudava intenções. Cada encontro era um aprendizado. Observar gestos, escutar palavras entre linhas e antecipar ações inimigas tornava-se parte de sua educação de liderança. Ele sabia que o futuro da tribo dependia de sua habilidade em equilibrar força e diplomacia. As emboscadas e confrontos com clãs rivais tornaram-se mais frequentes. Alguns ataques eram rápidos, outros planejados com astúcia pelos inimigos. Temujin começou a aplicar estratégias que aprendera observando guerreiros experientes,
mas acrescentando sua própria visão. Ele identificava falhas nas formações inimigas, estudava rotas de fuga e de ataque, e treinava seus homens para agir com precisão e disciplina. Cada vitória, ainda que pequena, aumentava a confiança de seus aliados e consolidava sua reputação entre tribos vizinhas. Cada derrota, por menor que fosse, servia como lição para aprimorar táticas e fortalecer a disciplina do grupo. A rotina diária do jovem líder era árdua e exigente. O dia começava antes do nascer do sol, com inspeção dos rebanhos, treino de guerreiros e organização das tarefas da tribo. Aprendia a gerir suprimentos, distribuir responsabilidades e manter a ordem em meio à escassez. Os invernos eram rigorosos e os alimentos escassos, e a sobrevivência dependia de planejamento e engenhosidade. Temujin sabia que cada decisão errada poderia custar vidas e enfraquecer seu prestígio. Cada vitória sobre a fome e o frio fortalecia sua determinação e consolidava sua imagem de líder capaz de enfrentar qualquer adversidade. Durante esse período, ele também começou a formar laços de amizade e confiança com guerreiros mais experientes. Homens que, apesar da idade, reconheceram nele uma habilidade rara para comandar e inspirar. Eles tornaram-se mentores e aliados fiéis, transmitindo conhecimentos de combate, estratégia e política tribal. Esses relacionamentos se tornariam fundamentais mais tarde, quando Temujin enfrentaria desafios ainda maiores em sua jornada para unificar as tribos mongóis. Não eram apenas os combates que moldavam sua maturidade. O jovem passava horas sozinho na estepe, refletindo sobre justiça, liderança e o destino do povo mongol. Ele compreendia que um líder justo precisava equilibrar severidade e compaixão, força e sabedoria. Cada decisão, punir um traidor, proteger um aliado, negociar com uma tribo rival, exigia ponderação e coragem moral. Ele começava a internalizar a filosofia que guiaria sua vida. A lealdade era preciosa, a traição intolerável e o poder verdadeiro vinha da habilidade de unir e inspirar, não apenas de dominar. Temujin também começou a perceber a importância da família e das alianças matrimoniais. Casamentos entre clãs eram mais do que cerimônias. Eram instrumentos políticos, formas de consolidar pactos e fortalecer alianças. Ele estudava cuidadosamente essas relações, entendendo como cada união poderia reforçar ou enfraquecer sua posição. A visão estratégica que desenvolvia ia além das batalhas e da sobrevivência imediata. Ela abrangia o futuro do povo mongol como uma entidade unida e forte. À medida que crescia, seu nome se espalhava entre as tribos vizinhas. Guerreiros, comerciantes e líderes respeitavam seu discernimento e sua coragem, e até inimigos começavam a tratá-lo com cautela. Mas Temujin não se deixava levar por elogios. Sabia que fama era efêmera e que cada vitória devia ser consolidada com disciplina, estratégia e respeito aos aliados. Ele estava ciente de que unificar os clãs seria uma tarefa monumental, exigindo mais do que força militar. Exigiria paciência, visão política e habilidade para lidar com a complexidade humana. O jovem líder começou a implementar códigos de conduta para seus guerreiros. Cada ação tinha consequências, e cada falha era uma oportunidade de aprendizado. Ele ensinava que honra e disciplina eram tão essenciais quanto coragem e força. A coesão de seus grupos crescia, e a lealdade dos homens tornava-se mais sólida, alicerçada na confiança que Temujin inspirava, não apenas no medo que podia provocar. Ele compreendia que a grandeza de um líder dependia da capacidade de transformar a diversidade em força coletiva. As campanhas menores contra clãs rivais se tornaram oportunidades de testar suas ideias. Ele aprendeu a usar o terreno a seu favor, a antecipar movimentos inimigos e a coordenar ataques em diferentes frentes. Cada emboscada bem-sucedida reforçava sua reputação, e cada erro servia como lição para aprimorar táticas futuras. Guerreiros que antes duvidavam de sua capacidade começaram a segui-lo com lealdade incondicional, reconhecendo nele não apenas um guerreiro, mas um estrategista e líder nato. Ao final desta fase de formação, Temujin havia se transformado de menino sobrevivente em jovem líder em ascensão, respeitado e temido por aliados e inimigos. Ele possuía visão estratégica, disciplina, habilidade política e coragem. A semente de Genghis Khan, o homem que unificaria a Mongólia e mudaria para sempre a história, estava agora firmemente plantada. Cada treino, cada emboscada, cada negociação e cada reflexão interna havia construído a base sólida de um líder que não apenas sobreviveria, mas dominaria e inspiraria gerações. E assim, a juventude de Temujin, marcada por dificuldades, emboscadas e aprendizado constante, moldou o líder emergente que começava a trilhar o caminho para a grandeza. Ele não era mais apenas o filho órfão de Yesugei,
era um estrategista, um diplomata, um guerreiro e um visionário. Cada passo dado na estepe, cada decisão tomada, cada aliado conquistado fortalecia o homem que se tornaria Genghis Khan e lançava as fundações para o império que um dia uniria as tribos mongóis sob um único estandarte. A prova do sangue. Os ventos da estepe sopravam frios e impiedosos quando a verdadeira provação de Temujin começou. O jovem líder, que começava a atrair guerreiros e respeito, enfrentaria agora a face mais cruel da traição e da guerra. O equilíbrio frágil entre os clãs mongóis estava prestes a ruir. Pequenos pactos desfeitos, disputas por rebanhos, vinganças antigas e a ganância de chefes rivais começavam a incendiar as fronteiras. Nesse cenário caótico, o destino testaria a fibra do homem que aspirava a unir o impossível. O estopim veio com a traição de um clã aliado. Durante meses, Temujin negociara com os Taitiut, parentes distantes por sangue, tentando fortalecer uma aliança contra tribos predatórias do norte. Ele havia enviado presentes, oferecido caças e prometido dividir territórios de pasto. Porém, a inveja cresceu entre os líderes Taitiut. O prestígio que Temujin começava a conquistar despertou suspeitas e ressentimentos. Quando os ventos do inverno chegaram, trazendo escassez e desespero, os Taitiut romperam o pacto e atacaram durante a noite. O acampamento de Temujin foi tomado de surpresa. As tendas ardiam em chamas, cavalos relinchavam em pânico, e os gritos ecoavam pela estepe gelada. A emboscada fora rápida e precisa. Muitos guerreiros morreram dormindo. Outros mal tiveram tempo de empunhar suas armas. Temujin lutou com ferocidade, mas foi dominado, capturado e levado como prisioneiro. Seus aliados foram dispersos, e os sobreviventes fugiram para diferentes direções. Era uma queda brutal. A primeira grande derrota de sua vida adulta. Os Taitiut o mantiveram prisioneiro em condições humilhantes. Colocaram-lhe um cangue, uma pesada coleira de madeira que limitava seus movimentos, e o exibiram como troféu. Os homens riam, zombavam, cuspindo nele, chamando-o de líder de pó e vento. Para eles, Temujin era um jovem arrogante que ousara desafiar a ordem das tribos mais antigas. Mas mesmo acorrentado, seus olhos não perderam o brilho. Havia raiva sim, mas também convicção. Ele observava cada rosto, memorizava cada insulto. O ódio seria transformado em combustível. Durante os dias e noites seguintes, ele permaneceu sob guarda, em uma aldeia distante. As horas eram lentas e torturantes. A fome, o frio e o peso do cangue o forçavam à exaustão. Ainda assim, Temujin mantinha a mente ativa. Ouviu conversas, observou padrões de vigia, estudou a rotina do acampamento. Esperou. Até que certa noite, uma oportunidade surgiu. Um jovem pastor, piedoso e curioso, aproximou-se para lhe dar água. Com voz calma, Temujin falou sobre honra, liberdade e destino. Disse que os homens que o aprisionavam eram cegos à grandeza que os esperava se lutassem juntos. O garoto, impressionado com a firmeza de suas palavras, hesitou, mas voltou na noite seguinte. Na terceira noite, quando as fogueiras se apagaram e o vento sibilava entre as tendas, o jovem trouxe uma pequena lâmina escondida em suas roupas. Cortou as amarras, libertando Temujin do cangue. Foi um risco imenso. Se descoberto, o garoto seria morto. Temujin o agradeceu com sinceridade e prometeu que um dia retribuiria. Depois, desapareceu na escuridão, movendo-se como uma sombra na estepe gelada. A fuga foi longa e desesperadora. Sem comida, com o corpo ferido e o peso da derrota, ele cavalgou por dias, guiado apenas pelas estrelas e pela lembrança da família dispersa. Encontrou refúgio nas montanhas, onde se alimentou de raízes e pequenos animais caçados com pedras. A solidão e o frio o moldaram mais uma vez. Cada noite, diante da fogueira mínima que mantinha acesa, ele refletia sobre o fracasso e a traição. Aprendeu algo fundamental. A confiança cega era fraqueza. A lealdade verdadeira só poderia ser construída sobre justiça e respeito mútuo, não sobre promessas vazias. Após semanas de sobrevivência, reencontrou alguns guerreiros fiéis, homens que haviam escapado da emboscada e vagavam pela estepe à sua procura. O reencontro foi silencioso, carregado de emoção e dor. As cicatrizes físicas e morais da derrota ainda eram recentes, mas a vontade de recomeçar era mais forte. Sob um céu límpido, em meio ao som dos ventos, Temujin jurou que jamais seria capturado novamente e que nenhum inimigo o surpreenderia duas vezes. A partir daquele momento, ele deixaria de ser apenas um chefe tribal em formação. Tornaria-se uma força que os mongóis ainda não compreendiam. Ele reorganizou seus homens. Cada sobrevivente recebeu novas funções. Criou um sistema rudimentar de vigilância e comunicação, onde sentinelas em pontos altos avisavam sobre aproximações de inimigos. Reestruturou o treinamento de combate, priorizando velocidade e coordenação.
Desenvolveu táticas de ataque relâmpago e retirada controlada. Os guerreiros aprenderam a lutar não como indivíduos, mas como parte de um organismo único, ágil e implacável. A experiência da derrota havia ensinado a Temujin o valor da disciplina e da preparação. Enquanto reconstruía seu pequeno exército, ele também buscava reencontrar sua esposa Burt, capturada durante o ataque. Essa busca tornou-se o novo propósito de sua existência. Cada passo, cada batalha, cada aliança que formava, visava um único objetivo: resgatá-la. Burt era mais do que sua companheira. Era símbolo de tudo o que havia perdido e precisava reconquistar. Soube que ela fora levada pelos Merkit, tribo inimiga antiga de sua família. O resgate, portanto, não seria apenas pessoal, seria também um ato de vingança. Temujin sabia que, sozinho, não teria força suficiente para enfrentá-los. Assim, recorreu à diplomacia e à antiga amizade com Jamuka, líder de outro clã e seu companheiro de juventude. Jamuka era carismático, audaz e ambicioso. Juntos, os dois formaram uma aliança poderosa. Seus exércitos, unidos, marcharam sobre os Merkit com ferocidade e precisão. A batalha foi sangrenta. Os Merkit, tomados de surpresa, lutaram com desespero, mas foram dominados. O céu parecia tremer com o troar dos cascos e o zunido das flechas. Temujin avançava à frente de seus homens, lutando com selvageria e propósito. Quando enfim reencontrou Berta, viva, ainda que ferida, o silêncio se fez em meio ao caos. Ele a abraçou como quem reencontra não apenas uma mulher, mas uma razão para continuar. A vitória consolidou sua reputação e o fez renascer. Contudo, também plantou as sementes da rivalidade com Jamuka. Enquanto Temujin via o conflito como passo para um propósito maior, a unificação, Jamuka via glória e poder pessoal. Suas visões de liderança começavam a divergir, e embora ainda lutassem lado a lado, a tensão crescia invisível, como rachadura em gelo fino. Após o resgate, Temujin reuniu seus guerreiros e proferiu um discurso que marcaria sua jornada. A força não está no número de lanças, mas na união dos corações. Os ventos da estepe mudam, e só aquele que permanece firme em seu propósito resiste. Que cada homem aqui lute não por si, mas pelo destino que construiremos juntos. Aquelas palavras ecoaram entre os mongóis como profecia. O jovem que fora escravo, fugitivo e humilhado, agora erguia-se como símbolo de perseverança e justiça. Sua liderança deixava de ser apenas militar, tornava-se espiritual. Cada homem via nele não apenas um comandante, mas uma causa. E pela primeira vez, Temujin começou a acreditar que talvez o sonho impossível, unir todas as tribos sob um só estandarte, pudesse ser real. Mas a estepe, sempre implacável, ainda o testaria. O sangue que derramara naquele inverno seria apenas o primeiro de muitos rios a correrem sob os cascos mongóis. A ruptura e o nascimento do Khan. As planícies da Mongólia pareciam tranquilas à distância, mas por baixo daquele vasto silêncio crescia uma tempestade. As tribos, sempre divididas por orgulho, vingança e ganância, viviam entre alianças frágeis e traições inevitáveis. Após a vitória sobre os Merkit e o resgate de Burt, Temujin havia conquistado algo raro entre os mongóis: respeito e temor. Sua reputação se espalhava como o fogo pela estepe. No entanto, quanto maior a chama, mais sombras ela projeta. E nas sombras, antigos amigos começavam a se transformar em rivais. Jamuka, outrora seu aliado e irmão de armas, tornava-se o centro dessa tensão. Ambos haviam lutado lado a lado, compartilhado sangue, vitória e esperança. Mas suas visões de liderança divergiam profundamente. Jamuka acreditava em uma hierarquia antiga, onde a nobreza ditava o destino dos homens, e os clãs dominantes mantinham poder absoluto. Temujin, por outro lado, via um futuro diferente, onde o mérito e a lealdade definiriam a grandeza, não o sangue herdado. Essa ideia, tão simples quanto revolucionária, ameaçava o velho sistema tribal. Os desentendimentos começaram de forma sutil. Discussões sobre divisão de despojos, sobre quem comandava as emboscadas, sobre o destino dos prisioneiros. Jamuka, embora carismático, era impetuoso e vaidoso. Via-se como o verdadeiro herdeiro da liderança mongol. Temujin, calado e observador, começou a perceber que a aliança estava condenada. A ruptura seria apenas questão de tempo. Certa noite, acampados às margens do rio Onon, os dois líderes reuniram seus conselheiros para discutir o futuro das tribos unidas. O ar estava pesado e os olhares carregados de desconfiança. Jamuka falava com eloquência, defendendo à volta a estrutura tradicional dos clãs. Temujin, em contrapartida, discursou com firmeza.
Os homens que lutam e sangram merecem o mesmo respeito que os nascidos em tendas douradas. Um guerreiro fiel vale mais do que um nobre indeciso. As palavras dividiram o conselho. Alguns chefes antigos olharam com desdém. Outros, mais jovens, assentiram em silêncio. O que se seguiu foi inevitável. Poucos dias depois, as tribos se separaram. Jamuka levou consigo os clãs tradicionais, os brancos, como se autodenominavam, enquanto Temujin manteve os negros, compostos por guerreiros comuns, pastores e famílias leais. A estepe, antes unida sob uma breve bandeira, agora voltava a se partir. A ruptura foi o início de uma guerra civil. Jamuka, furioso com a deserção, jurou vingança. Reuniu um exército vasto e bem equipado, convocando aliados antigos, prometendo ouro, pastos e escravos. Em pouco tempo, marchou contra Temujin com o dobro de homens. O confronto foi brutal e inevitável, uma luta entre o velho e o novo mundo mongol. O primeiro embate ocorreu em uma planície ampla, onde o vento soprava livre e os cavalos se agitavam com pressentimento. Temujin, com suas forças menores, sabia que a vitória dependeria da disciplina. Organizou suas tropas em formações compactas, dividindo-as em unidades móveis que poderiam flanquear e recuar rapidamente. Cada grupo sabia sua função. Os guerreiros usavam sinais de bandeira e toques de tambor para coordenar movimentos. Um sistema novo e eficiente, que confundiu os inimigos. Jamuka atacou com fúria, confiando na força bruta e na quantidade. A batalha durou o dia inteiro. Flechas cruzavam o céu em enxames, lanças tilintavam, cavalos caíam, homens gritavam. O chão se tingiu de vermelho. Apesar da inferioridade numérica, Temujin resistiu. Suas formações flexíveis permitiam recuos estratégicos e contra-ataques precisos. Quando o sol se pôs, os ventos da estepe carregavam o cheiro metálico do sangue e o eco das lamúrias. A vitória foi de Jamuka, mas custosa. Temujin recuou com parte de seus homens, não derrotado, mas fortalecido em espírito. O inimigo celebrava, mas ele estudava. Cada falha em suas fileiras tornava-se lição. Cada aliado perdido mostrava quem era digno de confiança. Enquanto Jamuka se afogava em arrogância, sacrificando prisioneiros e proclamando-se o verdadeiro Khan, Temujin reconstruía seu exército com rigor e disciplina. Nos meses seguintes, ele se dedicou à reorganização completa de suas forças. Dividiu os guerreiros em unidades de 10, 100 e 1000 homens, um sistema inovador que eliminava distinções de clã e sangue. Qualquer homem, se competente, poderia ascender. Criou uma hierarquia baseada no mérito. Essa mudança, simples na aparência, seria a fundação do Império Mongol. A lealdade deixou de ser apenas pessoal, tornou-se institucional. Guerreiros de tribos distintas lutavam agora lado a lado, como irmãos. A justiça de Temujin também começou a se destacar. Ele instituiu punições severas para roubos, traições e covardias, mas protegia os humildes e recompensava a lealdade. Os pastores e viúvas recebiam proteção, e os escravos libertos podiam se tornar soldados. O povo via nele algo inédito, um líder que não explorava, mas cuidava. E assim, homem a homem, família a família, sua influência cresceu novamente. A cada novo inverno, mais tribos pediam para se juntar a ele. A promessa era simples. Sob Temujin, justiça e pão. Sob outros, apenas medo e fome. Jamuka, enfurecido com o avanço do antigo amigo, começou uma campanha de terror. Invadia aldeias aliadas a Temujin, queimava tendas, decapitava líderes, espalhava o medo. Achava que o terror o fortaleceria. Em vez disso, o fez odiado. Famílias inteiras fugiam para as fileiras de Temujin, buscando proteção. O destino voltaria a reuni-los em um novo confronto, maior e mais decisivo. Agora, Temujin tinha um exército disciplinado, experiente e unido por propósito. A batalha ocorreu ao nascer do sol, em meio à neblina densa. As forças se encararam em silêncio por longos minutos. Então, com um sinal de bandeira, o inferno começou. O som dos tambores ecoava como trovão. Os arqueiros mongóis lançaram uma chuva de flechas coordenada, abrindo brechas nas fileiras de Jamuka. A seguir, as unidades de cavalaria avançaram, formando um semicírculo. O inimigo, confuso, foi envolvido. A tática funcionou com perfeição. A força maior de Jamuka se desfez em caos. Quando o sol rompeu a neblina, Temujin já controlava o campo. A vitória foi completa. Jamuka fugiu com alguns sobreviventes, humilhado e enfraquecido. As tribos que o seguiam renderam-se ou foram incorporadas. Pela primeira vez, as estepes testemunhavam algo novo. Um poder central, estável, justo e implacável. Os anciãos começaram a chamá-lo de Khan, aquele que governa com a força do céu.
mas Temujin recusou a aclamação imediata. Ainda via sua missão como inacabada. A unificação mongol exigia mais do que vitórias militares. Exigia destruir as raízes da divisão. Assim, após a guerra, ele reuniu os chefes sobreviventes e falou diante deles: não há vitória em matar o irmão, mas há sabedoria em aprender com o sangue derramado. Se quisermos ser grandes, devemos lutar não uns contra os outros, mas contra o mundo que nos despreza. Suas palavras ecoaram com sinceridade e propósito. Muitos ali, endurecidos por anos de guerra, sentiram algo que não conheciam: esperança. Nos meses seguintes, Temujin consolidou o poder. Criou um código de leis, o Yasa, para regular a vida das tribos. Estabeleceu regras para comércio, casamentos, punições e recompensas. Transformou a guerra em ordem, o caos em sistema. E sob esse novo código, os guerreiros mongóis deixaram de ser apenas nômades em conflito. Tornaram-se uma nação em formação. Entretanto, a paz era apenas uma pausa. Os inimigos externos observavam com inquietação. Tribos do norte, chineses da dinastia Jin e outros povos começavam a temer a ascensão do novo líder. Temujin sabia que, mais cedo ou mais tarde, a unificação das tribos mongóis o colocaria diante do mundo. Mas ele não temia. O destino o chamava, e a estepe o reconhecia como seu verdadeiro filho. Na primavera seguinte, diante de um círculo de chefes e guerreiros, Temujin finalmente foi proclamado Genghis Khan, o governante universal. O vento soprava forte, levantando poeira dourada em torno de sua figura. Seus olhos, fixos no horizonte, refletiam tanto o peso da responsabilidade quanto a chama da conquista. O menino escravizado, o fugitivo faminto, o prisioneiro acorrentado, agora era o Khan de todos os mongóis. E ao erguer o olhar para o céu imenso e vazio, ele murmurou para si mesmo: o céu eterno me deu o poder. Eu o usarei não para destruir, mas para unir. A estepe será uma só. A unificação das tribos e a primeira expansão. A unificação das tribos mongóis não foi um evento único, mas um processo longo, meticuloso e implacável. Após ser proclamado Genghis Khan, Temujin não celebrou. Ele sabia que a verdadeira vitória não era ser reconhecido como líder, era fazer com que cada homem, mulher e criança da estepe acreditasse nesse título. A guerra interna podia ter acabado, mas o desafio de transformar uma multidão de tribos dispersas em uma nação disciplinada estava apenas começando. O início do governo de Genghis Khan foi marcado por reformas e pela imposição de uma nova ordem. Ele compreendia que a estabilidade duradoura exigia mais do que medo e força. Exigia justiça. O Yasa, o código de leis que havia instituído, tornava-se agora o coração da sociedade mongol. Nenhum homem, por mais nobre que fosse, estava acima dele. Roubo, estupro e traição eram punidos com severidade. Mas o Khan também premiava a lealdade e a competência. Um pastor fiel poderia ascender a comandante. Um guerreiro disciplinado podia se tornar conselheiro. Essa meritocracia inédita unia os mongóis sob um ideal comum, o de que cada um tinha um lugar e uma função no grande propósito. A reestruturação do exército foi outro marco de seu reinado. O sistema decimal consolidou-se. Grupos de 10, Arban, 100, Jagun, 1000, Mingan e 10.000, Tumen. A lealdade não era mais ao clã, mas à unidade. Cada grupo era formado por homens de diferentes origens, impedindo que os velhos laços tribais se sobrepusessem à fidelidade ao Khan. Essa reforma, simples e genial, destruiu séculos de rivalidades internas. A disciplina era rigorosa. Guerreiros eram treinados não apenas para lutar, mas para viver em harmonia. O compartilhamento de alimento era obrigatório, a covardia, impensável. Em batalha, se um homem abandonasse o companheiro ferido, era executado. Se um soldado salvasse outro, recebia honrarias. Esse equilíbrio entre severidade e recompensa transformou os exércitos mongóis em máquinas coesas, movidas por fé, dever e respeito mútuo. Enquanto consolidava o interior, Genghis Khan observava as fronteiras. As tribos tártaras, antigas inimigas de sua família, ainda resistiam. Ao norte, os naimanos e os queraitas questionavam sua autoridade. Ele sabia que a unificação só seria real quando nenhuma tribo ousasse desafiar sua bandeira. E assim, começaram as campanhas de pacificação. A primeira grande ofensiva foi contra os tártaros. A lembrança do envenenamento de seu pai por esse povo ainda ardia em sua alma. Marchou sobre eles com velocidade e precisão. Os tártaros confiavam em fortificações rudimentares e emboscadas. Mas o exército de Genghis Khan era diferente de tudo que haviam enfrentado. Ele empregava táticas de cerco,
manobras de flanco e falsas retiradas que desorientavam o inimigo. Após dias de luta intensa, os tártaros foram aniquilados. O Khan ordenou uma punição exemplar. Todos os líderes tártaros foram executados e suas famílias redistribuídas entre as tribos leais. Quem trai o sangue apaga o próprio nome, disse ele diante dos chefes reunidos. A mensagem era clara: lealdade ou destruição. Em seguida, voltou-se contra os Queraitas, liderados por Togrul, o velho Khan que fora seu protetor e, mais tarde, seu traidor. A guerra contra os Queraitas foi marcada por tática e paciência. Genghis Khan esperou o inverno, quando as pastagens escasseavam e os cavalos inimigos perdiam força. Atacou quando o inimigo menos esperava, movendo-se em silêncio pelas planícies geladas. As batalhas foram ferozes. O próprio Togrul tentou escapar, mas foi morto por um soldado que não o reconheceu. Quando a notícia chegou a Temujin, ele permaneceu em silêncio por longos minutos, olhando o horizonte. Não havia alegria em vencer um antigo aliado, apenas a certeza de que a estepe não tinha espaço para dois sóis. A vitória consolidou sua autoridade sobre a maior parte da Mongólia Central. Porém, ainda restavam dois obstáculos: os Naimanos, tribo poderosa do oeste, e os Taiit-Ut, os mesmos que um dia o haviam escravizado. Contra os Taiit-Ut, ele não mostrou piedade. Cercou-os com precisão, cortou suas rotas de fuga e exigiu rendição. Quando finalmente os capturou, muitos pediram clemência. O Khan ouviu em silêncio e respondeu: não há rancor no meu coração, apenas justiça. O homem que ergueu o chicote contra mim já está morto, dentro de vocês. O que quero agora é que ergam a espada comigo. Surpreendentemente, poupou boa parte dos guerreiros e os incorporou ao seu exército. Essa atitude, tanto pragmática quanto simbólica, reforçou sua imagem de líder justo e implacável. A guerra contra os Naimanos, contudo, seria diferente. Eles eram poderosos, numerosos e experientes. O Khan sabia que essa batalha decidiria o futuro da Mongólia. Se vencesse, não haveria mais resistência. Se perdesse, tudo o que havia construído ruiria. O confronto final aconteceu nas colinas de Altai. Os Naimanos posicionaram-se em terreno elevado, confiantes. O exército de Genghis Khan, menor, se moveu com precisão cirúrgica. Ele ordenou fogueiras falsas à noite para confundir o inimigo quanto ao número de tropas. Quando o amanhecer chegou, os Naimanos acreditavam enfrentar uma força dispersa. Foi seu erro fatal. Com o primeiro toque dos tambores, os arqueiros mongóis lançaram flechas em sincronia. A fumaça das fogueiras noturnas ainda cobria parte do campo, e os inimigos, cegos, avançaram desordenados. Nesse momento, a cavalaria leve flanqueou pelos lados, enquanto a pesada fechava o cerco. O terreno, que parecia vantagem para os Naimanos, transformou-se em armadilha. A batalha durou 2 dias. Quando terminou, os Naimanos estavam destruídos. Seu líder, Tayan Khan, morto. A notícia se espalhou como um trovão. Pela primeira vez na história, toda a Mongólia se curvava a um só nome, com as tribos finalmente unificadas. Genghis Khan reuniu todos os chefes e guerreiros no Grande Kurultai, uma assembleia nas margens do rio Onon. Ali, diante de milhares de homens, o Khan falou: o céu eterno testemunhou nossas guerras e nossas perdas. Agora testemunhará nossa união. Somos um só povo, um só coração. Daqui em diante, os mongóis serão o punho do céu sobre a terra. Os guerreiros responderam com gritos que ecoaram pelas planícies, e o som dos tambores misturou-se ao vento. Foi o nascimento oficial de uma nação. Nos anos seguintes, a Mongólia viveu algo que jamais experimentara: estabilidade. A produção aumentou, o comércio floresceu e as caravanas voltaram a cruzar as estepes em segurança. Genghis Khan organizou postos de comunicação a cavalo, o embrião do que seria mais tarde o lendário sistema postal mongol. Estabeleceu mensageiros, caravanas protegidas e rotas fixas. O território tornava-se funcional e coeso, mas o Khan sabia que a paz interna só podia ser mantida com expansão externa. Os mongóis, acostumados ao movimento e à conquista, precisavam de novos horizontes. Olhando para o sul, ele via a muralha da China Jin, o império mais rico e poderoso de toda a Ásia. O contraste era quase mítico. Um império sedentário, luxuoso e cheio de intrigas, diante de um povo nômade, disciplinado e faminto por glória. Genghis Khan começou a enviar batedores e espiões. Estudou as rotas comerciais, fortalezas e comportamentos dos exércitos Jin. Não tinha pressa. Sabia que para enfrentar um império, precisaria de mais do que coragem. Precisaria de estratégia, logística e informação. Durante esse período,
ele consolidou também o aspecto espiritual de seu governo. Mandou erguer santuários ao céu eterno, Tengri, e proclamou que seu poder vinha da vontade divina. Essa crença unificava ainda mais seu povo. Os mongóis não lutavam apenas por terras, mas por um destino sagrado. Ao final da década, a Mongólia já não era uma terra de tribos. Era uma máquina de guerra, um povo unificado, uma civilização em marcha. Genghis Khan, agora com cerca de 40 anos, olhava o horizonte e via além das montanhas, além da muralha, além da própria estepe. Ele sabia que o mundo ainda não compreendia o que estava prestes a acontecer. O céu parecia em silêncio, mas ele sentia. A próxima tempestade seria maior do que todas as anteriores. O vento que soprava do sul trazia o cheiro das terras férteis da China. Para os mongóis, aquele aroma era quase desconhecido, diferente do capim seco das estepes e do frio cortante das montanhas. Lá embaixo, além das colinas, estendia-se o Império Jin, uma das civilizações mais antigas e ricas do mundo. Palácios dourados, muralhas colossais e exércitos que contavam centenas de milhares de homens. Um contraste brutal com a simplicidade dos cavaleiros das planícies. Mas Genghis Khan não via os Jin com deslumbramento. Via-os como uma ameaça e uma oportunidade. A ameaça estava na ambição expansionista chinesa, que historicamente tentava subjugar as tribos do norte. A oportunidade estava nas rotas comerciais, nas armas, nas cidades e, principalmente, no ouro e na seda, símbolos do poder sedentário que ele desprezava, mas desejava dominar. Durante anos, ele havia enviado espiões e batedores para mapear o território inimigo. Os relatos eram impressionantes. Cidades muradas com mais de 10 metros de altura, catapultas, arqueiros de elite e reservas imensas de alimentos e cavalos. Enfrentar um império como aquele parecia loucura, mas para Genghis Khan era inevitável. A justificativa veio em 1211. Um emissário mongol enviado com uma proposta de tratado comercial foi capturado e executado pelos oficiais Jin. O ato, visto como um insulto direto, foi o estopim. No mesmo dia, o Khan reuniu seus generais em uma tenda circular iluminada por tochas. Eles nos veem como animais das estepes, disse ele com a voz firme. Mas o que é um animal quando conhece a disciplina? Quando caça em silêncio e ataca sem piedade? Somos o trovão do céu, e o trovão não pede permissão para cair. A guerra havia começado. Genghis Khan mobilizou cerca de 100.000 cavaleiros, a elite de toda a Mongólia. Seus exércitos foram divididos em 4 colunas principais, cada uma liderada por um de seus generais mais confiáveis. Subutai, o estrategista genial. Gebe, o flecha, conhecido por sua precisão mortal. Kubilai, o disciplinador das rotas logísticas. E Joti, o primogênito do Khan, encarregado da vanguarda. A campanha começou no inverno, quando os rios congelavam e os exércitos sedentários preferiam permanecer nas cidades. Essa escolha surpreendeu os Jin. Os mongóis avançaram sobre o gelo, usando os rios como estradas naturais. A mobilidade era total. Em questão de semanas, ultrapassaram as fronteiras e caíram sobre as primeiras guarnições inimigas. Os chineses, confiantes em suas muralhas, subestimaram o alcance dos invasores. Mas Genghis Khan não atacava de forma direta. Ele cercava, cortava suprimentos e lançava ataques noturnos com grupos móveis. As muralhas que antes pareciam intransponíveis tornaram-se armadilhas para os defensores famintos. A primeira grande vitória ocorreu na Batalha de Wusha Fortress. Os Jin haviam concentrado cerca de 50.000 homens, apoiados por catapultas e arqueiros. O terreno parecia favorável a eles, uma planície cercada de colinas. O Khan ordenou um ataque simulado, fingindo desorganização. Quando o inimigo avançou, a cavalaria mongol recuou em velocidade, atraindo os chineses para uma emboscada. De repente, o som dos tambores ecoou pelos vales, e flechas choveram de todos os lados. O exército Jin foi massacrado em poucas horas. As vitórias se acumularam. Datong, Shangjin, Zhongdu, atual Pequim, todas caíram uma a uma, em uma sequência de campanhas precisas. Mas a guerra não era apenas física. Genghis Khan sabia que vencer um império significava dominar também sua mente. Ele ordenou que os prisioneiros fossem poupados se rendessem, mas executados se resistissem. Essa política dupla espalhou terror. Cidades inteiras se rendiam antes mesmo da chegada de seus exércitos. Ao mesmo tempo, os engenheiros chineses capturados eram integrados ao exército mongol, aprimorando as máquinas de cerco. O Khan absorvia o conhecimento do inimigo e o transformava em arma. Durante o cerco de Zhongdu, a resistência foi feroz. A cidade possuía muralhas duplas, fossos profundos e uma população desesperada. Genghis Khan não atacou de imediato.
Mandou construir rampas de terra, torres móveis e catapultas. O cerco durou meses. Os mongóis cortaram o abastecimento, aguardando o desgaste total. Quando a fome começou a dominar, os próprios habitantes abriram os portões. O exército Jin tentou resistir, mas foi esmagado. O saque foi brutal, mas o Khan impôs limites. Mandou poupar os artesãos e estudiosos. Muitos desses homens acabariam servindo em seu império nascente, contribuindo para o desenvolvimento das futuras cidades mongóis. A conquista do norte da China abalou o continente. Povos vizinhos, como os Tanguts de Xixia, começaram a enviar tributos ao Khan, temendo a mesma sorte. Mas Genghis não se contentava com tributos. Queria lealdade. Quando os Tanguts tentaram romper o acordo, ele respondeu com uma campanha devastadora. As cidades Tangut foram reduzidas a cinzas, e seu rei obrigado a se ajoelhar diante do conquistador. Apesar das vitórias, a guerra contra os Jin revelou o preço da ambição. As longas campanhas exigiam suprimentos constantes. A fome começou a afetar algumas unidades, e as doenças trazidas pelas estações quentes cobraram vidas. O próprio exército, acostumado às estepes abertas, sofria com as cidades densas e o clima úmido. Genghis Khan, no entanto, não demonstrava fraqueza. Em seu acampamento, dividia a ração igualmente com os soldados. Montava o cavalo antes do amanhecer, inspecionava as fileiras e participava dos rituais noturnos. Sua presença mantinha a moral elevada. Enquanto o Khan cavalga conosco, diziam os guerreiros, o céu ainda está conosco. Durante a campanha, o Khan começou a refletir sobre o futuro. Ele via seus filhos, Joshi, Chagatai, Ogedei e Tolui, crescerem e disputarem influência. O sucesso havia unido a Mongólia, mas a ambição poderia dividi-la novamente. À noite, em seu abrigo de couro, olhava as estrelas e se perguntava se o céu eterno permitiria que seus descendentes mantivessem o que ele estava construindo. Mesmo com as dúvidas, avançava. Em 1215, o norte da China estava praticamente subjugado. O Império Jin foi forçado a recuar sua capital mais ao sul, para Kaifeng. O Khan, satisfeito com o colapso parcial, ordenou a retirada para o norte, levando consigo imensas riquezas, milhares de prisioneiros e uma nova compreensão sobre o poder das cidades e das rotas comerciais. Essa campanha transformou os mongóis. Eles deixaram de ser apenas guerreiros das estepes e se tornaram administradores, engenheiros e diplomatas. Aprenderam o valor da escrita, do registro e da logística. Criaram sistemas de mensagens com cavalos trocados em postos fixos. O Yam, o embrião de uma rede de comunicação que um dia conectaria todo o império. Mas também deixaram marcas profundas. Aldeias arrasadas, muralhas destruídas, e o nome Mongol começou a ser pronunciado com medo em todo o leste da Ásia. Ao retornar à Mongólia, Genghis Khan reuniu novamente o Kurultai. Diante de milhares de guerreiros, ergueu um cálice de leite fermentado e disse: o céu eterno abriu os portões do sul. Mostrou-nos que nada é inatingível, mas também nos ensinou que o poder sem ordem é ruína. Devemos governar, não apenas conquistar. Essas palavras ecoaram entre seus generais. O Khan não era apenas um conquistador, tornava-se um estadista. Nos meses seguintes, enviou mensageiros às fronteiras ocidentais. Ouvira falar de reinos ricos e arrogantes além das montanhas. O Império Khwarezm, na Pérsia, e as cidades-mercado da Ásia Central. Os comerciantes que vinham dessas regiões traziam especiarias, tecidos e histórias de governantes que desprezavam os bárbaros do norte. O olhar de Genghis Khan voltou-se para o poente. Ele sabia que o mundo era vasto e que cada nova terra significava mais do que riqueza, significava glória eterna. Mas o destino é imprevisível. O primeiro choque com o Império Jin havia moldado um novo tipo de poder, e o próximo encontro, com os reinos islâmicos, não seria apenas uma guerra, mas o início de uma transformação que mudaria o mundo para sempre. E enquanto o vento soprava novamente do sul, trazendo o cheiro da pólvora e do sangue, Genghis Khan murmurou para si mesmo, olhando o horizonte dourado: o céu não tem fronteiras. Por que deveríamos ter? O vento seco das estepes da Mongólia já não era suficiente para conter a ambição de Genghis Khan. Após subjugar os Jin e consolidar o domínio sobre o norte da China, o conquistador voltou seus olhos para o oeste, para as ricas cidades da Ásia Central, onde caravanas de seda, ouro e especiarias cruzavam desertos e montanhas. Ali florescia o Império Khwarezmita, governado pelo Shah Muhammad II, senhor de vastas cidades como Samarcanda, Bukhara e Urgente. Esse império era próspero, orgulhoso e arrogante.
Seus governantes se viam como herdeiros da civilização persa e islâmica, refinada, culta, comerciante. Os mongóis, em contraste, eram vistos como bárbaros nômades, cavaleiros sujos e incultos. Mas Genghis Khan conhecia bem o valor do preconceito. Era a primeira brecha de qualquer inimigo. Antes de recorrer à guerra, ele tentou a diplomacia. Enviou uma grande caravana de mercadores e embaixadores mongóis, portando presentes e uma proposta de aliança comercial. Os emissários levavam tecidos, peles e cavalos, além de uma carta do Khan pedindo passagem segura para as caravanas entre os dois impérios. Mas a arrogância do Shah falou mais alto. Em Otrar, uma das cidades da fronteira, o governador local, Inalchuk, acusou os emissários de espionagem e mandou executá-los, confiscando suas mercadorias. Apenas alguns conseguiram escapar e retornar ao Khan, trazendo as cabeças decapitadas de seus companheiros. Genghis Khan ouviu o relato em silêncio. Sentado sobre um tapete simples, segurava um dos capacetes manchados de sangue. Por longos minutos não disse nada. Então, finalmente murmurou. Eles mataram meus enviados. Mataram a voz da paz. Agora ouvirão o trovão. Era o início da campanha mais devastadora da história da Ásia Central. Em 1219, o Khan reuniu o maior exército que a Mongólia já vira. Mais de 200.000 cavaleiros, acompanhados de engenheiros chineses, intérpretes, médicos e uma estrutura logística sem precedentes. As tropas se dividiram em várias colunas, avançando por diferentes rotas através das montanhas do Tian Shan e das areias do deserto de Kyzyl-Kun. O Shah Muhammad subestimou o perigo. Confiava em suas cidades fortificadas e em seus exércitos regulares. Mas os mongóis eram diferentes de qualquer inimigo que ele já enfrentara. Não se fixavam, não dependiam de suprimentos locais e se moviam com uma velocidade impossível de compreender. O primeiro golpe foi em Otrar, a cidade que iniciara o conflito. Genghis Khan ordenou que fosse cercada e tomada a qualquer custo. Durante 5 meses, as forças mongóis cavaram trincheiras, desviaram o curso do rio Sirdarya e construíram torres de cerco. Quando finalmente invadiram, não houve piedade. Inalchuk foi capturado e morto de forma exemplar, com prata derretida derramada nos olhos, segundo alguns relatos. Em seguida, o exército se dividiu novamente. Uma coluna comandada por Jeb e Subutai atravessou montanhas e desertos, flanqueando as defesas do império, enquanto Genghis Khan marchava diretamente sobre Bukhara, uma das cidades mais ricas do mundo islâmico. Quando os mongóis chegaram aos portões de Bukhara, os habitantes ainda acreditavam que as muralhas os protegeriam. Mas as muralhas não resistem à fome, e os corações não resistem ao medo. Em apenas uma semana, a cidade caiu. Genghis Khan entrou montado em seu cavalo, sem desmontar, e dirigiu-se à grande mesquita. Lá, diante dos ímãs e dos cidadãos ajoelhados, falou com voz calma. Se vocês não tivessem cometido grandes pecados, Deus não teria mandado sobre vocês um castigo como eu. A frase ecoou como um julgamento divino. A cidade foi saqueada, mas o Khan poupou os artesãos e estudiosos. Muitos deles seriam levados para Karakorum, onde ajudariam a edificar a futura capital de seu império. Após Bukhara, veio Samarcanda, o coração do Império Khwarasmita. O Shah Muhammad concentrou ali mais de 100.000 soldados. Era o confronto decisivo. Genghis Khan cercou a cidade com precisão matemática, construiu fossos, bloqueou rotas de fuga e lançou catapultas incessantemente. Durante 3 dias e 3 noites, o céu foi coberto por fumaça e flechas. Quando as muralhas cederam, a cidade se rendeu. O Shah fugiu, abandonando seu povo. Refugiou-se primeiro em Nishapur, depois nas montanhas do Cáspio. Perseguido incansavelmente pelas forças mongóis, morreu em desespero, doente e sozinho, em uma ilha isolada. Mas Genghis Khan não parou. Ele mandou Subutai e Jeb caçarem o inimigo até o fim do mundo conhecido. E eles o fizeram. A dupla atravessou o Cáucaso, derrotou exércitos da Geórgia, da Armênia e até das estepes russas, espalhando o nome de Genghis como um trovão que ecoava por continentes. Enquanto isso, o Khan consolidava o controle sobre a Ásia Central. As cidades rendidas eram reorganizadas sob o Yassa, e as rotas comerciais foram reabertas, agora sob bandeira mongol. A disciplina e a eficiência do governo surpreenderam os sobreviventes. Mercadores voltaram a circular com segurança, e o tributo ao Khan tornou-se lei, mas a guerra cobrava seu preço. A brutalidade das campanhas deixava marcas profundas. Cidades inteiras, como Urgench e Nishapur, foram reduzidas a cinzas. O sangue corria pelos canais secos das antigas metrópoles. Conta-se que,
Após a queda de Nishapur, onde um general mongol fora morto em combate, sua esposa ordenou uma vingança terrível. Todos os habitantes, homens, mulheres e crianças, foram executados. O Khan, ao saber disso, teria apenas suspirado. O preço da ira é o mesmo que o da vitória. Ambos pesam sobre o coração. Ainda assim, ele não interrompeu a marcha. Em apenas 3 anos, o Império Khwarasmita deixou de existir. A Rota da Seda estava sob domínio mongol, e caravanas cruzavam do Pacífico até o Cáspio sob a proteção do estandarte de lobo. Foi durante essas campanhas que Genghis Khan demonstrou sua genialidade administrativa. Criou governadores locais supervisionados por oficiais mongóis, estabeleceu impostos fixos e punições uniformes, incentivou o comércio e a circulação de ideias. Diferente de muitos conquistadores, não buscava destruir a cultura conquistada, queria assimilá-la. Por isso, estudiosos persas, astrônomos e escribas foram convidados a servir na corte. Mas o conquistador envelhecia. O rosto endurecido, marcado pelo vento e pela guerra, escondia um olhar cada vez mais reflexivo. Em suas noites no deserto, o Khan olhava o céu e pensava nos filhos. O império agora se estendia da Manchúria ao Cáspio, e o desafio já não era conquistar, era manter. No Kurultai de 1224, reuniu seus generais e filhos para reorganizar o império. Joshi, o primogênito, estava doente e distante, vivendo nas terras do oeste. Chagatai e Ögedei disputavam a sucessão. O Khan, em meio às tensões, manteve o foco. O império era maior do que o sangue. Ele declarou que, após sua morte, Ögedei seria o grande Khan, por ser o mais equilibrado. A decisão trouxe alívio e ressentimento em igual medida. Mas Genghis Khan sabia que a ordem vinha do equilíbrio. E o equilíbrio só podia existir quando a vontade do céu era respeitada. Enquanto as rotas do oeste se pacificavam, mensageiros trouxeram novas notícias. No sul, os Tanguts, antigos vassalos do Khan, haviam se rebelado. Era uma afronta inaceitável. Mesmo cansado e já com quase 60 anos, Genghis Khan decidiu liderar pessoalmente uma última campanha. Enquanto eu respirar, disse, nenhum juramento ao céu será quebrado. E assim, o homem que havia conquistado metade do mundo voltou a montar seu cavalo e a marchar em direção à guerra, pela última vez. O último Khanato. A morte de Genghis e o legado do céu azul, o vento da estepe soprava como um canto antigo, espalhando poeira e lembranças sobre o campo de Karakorum. Genghis Khan, agora com mais de 60 anos, olhava o horizonte como quem observa um espelho. O mesmo céu, o mesmo silêncio, mas um mundo completamente transformado. Onde antes vagavam tribos dispersas, agora se erguia o maior império contínuo que o homem já havia conhecido. Da China até o Cáucaso, do deserto de Gobi às estepes do Volga, todos os ventos levavam o nome de Temujin, o filho do lobo e do céu azul. O homem que conquistara metade do mundo, contudo, sentia o peso da outra metade, a que jamais se conquista, o próprio coração. O corpo ainda era forte, o olhar ainda cortava como lâmina, mas havia algo que nem o Khan podia subjugar: o tempo. As cicatrizes em seu peito eram mapas de vitórias, mas também de ausências. Os irmãos perdidos, os filhos divididos, os amigos tornados inimigos. À sua volta, o império crescia como uma fera viva. Karakorum fervilhava de povos, línguas e bandeiras. Em seu palácio de pedra e feltro, emissários da China, da Pérsia, da Rússia e de terras além do mar vinham oferecer tributos. Mas nas noites solitárias, Genghis deixava o trono e caminhava até a planície, onde o vento cantava igual ao tempo em que ele ainda não era ninguém. Ali, sob o mesmo Tengri, o céu azul eterno, ele falava sozinho. Fiz do caos uma ordem. Mas será que o céu aprova a ordem dos homens? Anos antes, durante a campanha contra o Império Xia, o Khan havia sofrido uma queda de cavalo. Um ferimento simples, mas que nunca cicatrizou direito. As dores voltavam como trovões distantes, cada vez mais fortes. Mesmo assim, recusava descanso. Enquanto eu respirar, dizia ele, a terra ainda precisa me temer. Mas o corpo, cansado de aço e sangue, começou a cobrar seu preço. Ainda assim, Genghis montou sua última expedição. O alvo. O mesmo Império Tangut que ousara desobedecer suas ordens. Eles devem aprender, disse, que o Khan eterno não conhece obstáculo. Os generais o seguiram, temendo mais desonra do que a morte. E mais uma vez, o deserto tremeu sob as patas de milhares de cavalos mongóis. As tendas do inimigo arderam, e os muros das cidades ruíram sob o rugido das catapultas.
Porém, após a vitória, o Khan caiu do cavalo. E dessa vez, não se levantou. O acampamento inteiro silenciou. Nenhum tambor soou, nenhum guerreiro ousou erguer a voz. Genghis Khan estava deitado em sua tenda. O rosto pálido como neve, os olhos ainda firmes, mirando o alto, como se tentasse atravessar o teto de feltro para ver o céu. Chamou os filhos, Joshi, Chagatai, Ojedei e Tolui, e mandou que se ajoelhassem. Eu dei a vocês o mundo. Mas não dei a vocês o que o mundo não tem, unidade. Tossiu, o sangue escorrendo pela barba. O império que ergui com ferro será sustentado apenas pela palavra. E a palavra é mais frágil que o aço. Chagatai, o mais orgulhoso, respondeu. Quem ousaria dividir o que você uniu, pai dos Khan? Genghis olhou-o demoradamente e respondeu com um meio sorriso. Os filhos do Khan. O silêncio caiu como espada. Eugedei, o mais ponderado, segurou a mão do pai e perguntou. E o que será de nós quando você partir? Sigam o céu azul, disse o Khan. Nenhum homem é dono da terra. Somos apenas suas sombras. Então ergueu o olhar e, pela última vez, pronunciou as palavras que definiram sua existência. Há apenas um sol no céu e apenas um Khan na terra. Mas o sol também se põe. Naquela noite, o vento parou. Os guardas ao redor da tenda juraram ouvir o uivo de um lobo vindo do leste. Longo, solitário, atravessando o deserto. Quando o som cessou, o corpo de Temujin estava imóvel. O céu azul perdera seu guerreiro. Nenhum homem vivo soube onde ele foi enterrado. Dizem que milhares de cavalos foram soltos para apagar as pegadas, e que os soldados que conduziram o cortejo funerário foram mortos para manter o segredo. Outros dizem que o próprio Khan ordenou que fosse deixado sem túmulo, livre, devolvido à estepe. Ninguém sabe, mas todos sentem até hoje que o vento ainda carrega seu espírito. Após sua morte, Ögedei foi escolhido como o novo Grão-Khan. Sob sua liderança, os exércitos mongóis alcançaram Kiev, Bagdá e as fronteiras da Europa. Mas os anciãos sabiam que aquele império não era apenas de homens, era de memória. E a memória pertencia a Temujin. O nome Genghis Khan transformou-se em mito. Para alguns, um conquistador cruel. Para outros, o símbolo supremo da vontade. Mas para o povo das estepes, ele era o filho de Tengri, o homem que ouvira o chamado do céu e respondera sem medo. Décadas depois, um velho xamã contou a lenda a uma criança nascida sob o mesmo céu. Dizem que o Khan não morreu. Ele cavalgou para o norte, atravessando as nuvens, e ali o céu azul o recebeu. A criança perguntou, ele voltará? O velho sorriu. Toda vez que o vento soprar e o cavalo correr livre, ele estará voltando. Assim terminou o ciclo do primeiro império das estepes. Mas não terminou o eco de seu criador. Porque Genghis Khan não foi apenas um homem. Foi um lembrete de que a vontade pode dobrar o mundo e que o céu, mesmo infinito, escuta o rugido dos mortais. O vento voltou a soprar sobre a estepe, frio e limpo, levando poeira e destino. E quem escutava com atenção podia jurar ouvir, distante, o som de cascos galopando em direção ao horizonte. O céu azul ainda observa. O lobo ainda corre. E o nome de Genghis ainda vive no coração do vento.